Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse depoimento do general Heleno, sobre essa questão dos generais no banco dos réus, Ronilson. Bom, a primeira coisa é que, de alguma forma, esse depoimento, né, dos réus militares, para muita gente tem sido visto como uma espécie de justiça com relação à ditadura militar que nunca levou militares ao banco dos réus. Eu acho que eles não esperavam, eu acho que ninguém esperava, eu acho que nós demoramos muito a acreditar que isso seria possível. Eu acho que a resistência deles vai muito no sentido de que eles resistiam a acreditar que isso seria possível. E a cena que nós estamos vendo, a cena que nós presenciamos ontem, é a cena que toda uma geração da ditadura militar almejou ver com relação aos militares, muito desses, inclusive, daqueles que estão ali sentados no banco dos réus falando sobre tentativa de golpe 2.0. O Brasil tem uma dívida, né, com relação à ditadura militar, com relação ao julgamento e à punição dos militares. O Brasil tem essa dívida com a sociedade civil, tem essa dívida com as milhares de vítimas, tem essa dívida com a democracia brasileira. E, de alguma forma, o julgamento de ontem, eu acho que traz um pouco dessa cena, com toda a sua descontração, queira chamar de leveza, queira como quiser chamar, eu acho que essa é uma cena muito significativa, né? Vendo o alto oficialato e generais sentados no banco dos réus, aceitando ordens, tendo de serem limitados no seu falar, de sim ou não, e eu acho que o Augusto Heleno, acho que ele é uma síntese, na verdade, de todo esse universo. Acho que tem duas coisas importantes, né? São pessoas que esses caras não têm nenhuma experiência, né, de governo, nenhuma política, nenhuma diplomacia, não tem nenhum traquejo, né, da linguagem, da relação política, do comportamento político. A memória que esses caras têm é de quando os militares estavam na crista da onda por causa da ditadura e volta a entrar num governo, né, eleito democraticamente, num processo civil, no governo Bolsonaro, que enche o governo de militares, mas são militares num governo civil, eleito democraticamente, com a mentalidade da ditadura militar. Então, eles falam o que querem, da maneira que querem. Você vê que toda aquela formalidade da linguagem militar não existe, né? Porque eles são todos formais, todos disciplinados, secos, objetivos, né? No linguajar, na forma de falar, exigem uma formalidade na forma de lidar com eles. E todos os vídeos de reuniões, todas as transcrições, são as linguagens mais fulas, mais esculhambadas possíveis, né? As referências, as metáforas de virar a mesa, os xingamentos, o linguajar do grassroots, né? Linguajar do povo, mais popular possível, o mais escrachado possível, sem nenhuma disciplina, sem nenhum respeito, sem nenhuma formalidade, e tramando o golpe o tempo todo com naturalidade. Isso é uma coisa importante. Eles fazem agora toda essa reversão de sentido, porque tudo para eles foi tratado com muita naturalidade, né? Não tinha ninguém com um traquejo político para dizer, olha, nesse caminho isso vai dar ruim, porque hoje as instituições funcionam de uma maneira diferente, hoje a imprensa funciona de uma maneira diferente, nós não estamos numa ditadura militar. São tão sem traquejo político que tudo que eles falaram foi dito de maneira natural, com a intenção natural de manutenção do poder, com a presença dos militares. Então, eu diria que é um momento histórico que deve ser celebrado, embora não suficiente. Não tem relação, obviamente, com a ditadura militar, não é suficiente porque precisam de punição efetivamente, mas é um momento histórico de estar vendo o alto oficialato no banco dos réus e terem de vê-los, de dar um jeito de reconhecer que a história não funciona mais como eles se acostumaram que ela funcionava. Antes de liberar a Heloísa, que muito gentilmente está participando com a gente agora de manhã, mas está com também outras atividades, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que pode parecer futurológica, mas tendo em vista a sua experiência, quando é que termina esse julgamento? Quando é que o Brasil vai saber se Bolsonaro e os seus aliados serão condenados ou absolvidos pela tentativa de golpe de Estado? Olha, Léo, pelo andamento dessa ação penal, desde a do recebimento da denúncia e por todas as suas etapas,
conduzido com bastante presteza pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, me parece bastante provável que a gente tenha esse ano não só o julgamento dessa ação penal, como eventualmente também o trânsito em julgado de uma também provável condenação, até para eventualmente se iniciar a execução de pena desses réus que foram condenados a regime fechado. Então, pelo andar da ação penal até agora, pelas etapas que ainda faltam de ser concluídas e não havendo indícios de que nada muito diferente vai acontecer nessa ação penal, é bastante provável que a gente tenha julgamento de Bolsonaro e dos generais esse ano e também o início da execução da pena ainda agora em 2025.